Pastor Osni vai ministrar agora à noite. De manhã foi o pastor Osni e a pastora Rosângela quem ministrou para nós. Na verdade, eles já ministraram para nós ontem à noite, para a rede de casais, falando sobre comunicação. Hoje de manhã eles ministraram para nós sobre família. E agora, algo que Deus colocou no coração do pastor Osni, ele vai ministrar esse casal. Somos amigos há muitos anos, graças a Deus. Pastores ali na Igreja Batista Shalom em Curitiba. Ele já vai se apresentar para aqueles que ainda não os conhecem. E nós temos assim uma grande alegria de tê-los como nossos amigos que nos acompanharam, o encontro que nós participamos. Eles são os pais, não é, da implantação do encontro com Deus que nós hoje fazemos aqui. Enfim, é um casal que a gente tem um imenso prazer, uma imensa alegria de ter aqui. Recebam eles com muito carinho. Aplaudam o Senhor Jesus pela vida dele, pela vida dela, porque são pessoas de Deus. Estenda a sua mão para cá. Glória a Deus. Boa noite! Quero só pedir para minha esposa ficar em pé. Essa é a linda mulher que o Senhor me deu. Aleluias. Gente, ontem foi uma bênção, hoje de manhã foi muito bom, mas me falaram que o povo da noite é o povo do manto. Eita! Creio que vai ser bênção também. Quero só rapidamente apresentar a família que o Senhor tem nos dado. Família muito abençoada. Coloca a foto para nós, por favor. Aqui está a nossa família. Esse aqui é o nosso filho mais velho, Felipe, Tainara. São os pais do nosso netinho, Natan. Está com 1 ano e 5 meses. Esse aqui é o nosso caçula, o Mateus. E a nossa futura nora, a Carol. Eles vão estar casando agora em dezembro. E essa aqui é a minha namorada. Glória a Jesus. Deus tem nos abençoado, uma família muito abençoada mesmo. Para nós é uma alegria, realmente um privilégio ter amigos tão especiais como o pastor Gerson, pastora Gisele e tantos irmãos que estamos revendo agora nesses dias. Fazia um tempinho que a gente não vinha aqui para Osasco. Teve a pandemia e depois da pandemia a retomada na igreja e vocês também com algumas mudanças. Vocês estão de parabéns, a casa está muito bonita, os cultos estão uma bênção, mas cremos realmente que é só o começo de algo muito grande que Deus ainda tem para fazer nesse lugar, amém, queridos? E nos sentimos muito honrados de podermos estar aqui, tendo esse tempo tão abençoado com o pastor Gerson, com a Gisele, com a família, mas também poder servir o Senhor é um grande privilégio que temos. Servimos ali na igreja Shalom, junto com o pastor Odilon, já há mais de 30 anos, e tem sido realmente algo muito especial. O reino de Deus é lindo, é maravilhoso, e os relacionamentos nos levam a experimentar coisas muito grandes. Queridos, quero nessa noite compartilhar algo com vocês, e que você realmente possa entender aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. E eu tenho uma expectativa muito grande que você vai sair desse lugar muito melhor que você entrou aqui. Sabe por quê? Quando nós estamos na presença do Senhor, Ele traz um renovo, Ele gera algo dentro de nós e Ele nos faz realmente entender que aquilo que estamos vivendo ainda é pouco, perto daquilo que Ele quer nos levar a experimentarmos. O tema da minha palavra é 3 vezes mais. Fala assim, 3 vezes mais. O Senhor nos deu esta palavra na nossa igreja, através de uma profeta muito usada por Deus o ano passado. E nós recebemos esta palavra de 3 vezes mais e temos vivido algo extraordinário, vivido um tempo muito bom como igreja. Mas o que eu quero repartir com vocês hoje é o 3 vezes mais na intimidade, na busca e na revelação daquilo que o Espírito Santo tem para a sua vida. E é muito interessante quando nós pensamos, quantos aqui já têm uma vida abençoada? Sua vida já é uma bênção, mas ela pode ser melhor, não pode? Quantos querem mais de Deus? Isso, ajuda o pregador aí, vocês são daqueles que ajudam mesmo. Então, se você quer realmente experimentar e viver mais de Deus, a receita é muito simples. É a leitura, o conhecimento, a prática da palavra de Deus nas nossas vidas e a intimidade com o Espírito Santo.
É isso que vai nos levar a experimentar e a vivermos algo maior. Oséias capítulo 6, verso de número 3. Oséias capítulo 6, verso 3 diz assim: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Ou seja, precisamos conhecer ao Senhor, mas aí ele fala algo interessante na continuação desse versículo. Ele diz que nós precisamos nos esforçar para conhecer mais do Senhor. Se nós nos acomodarmos, a gente vai ter um conhecimento de Deus. Mas se nós nos esforçarmos, se nós fizermos a nossa parte, renunciarmos a algumas coisas e entendermos que o reino de Deus, ele é conquistado, as coisas espirituais, elas são conquistadas com esforço, com dedicação, com empenho, aí sim nós vamos experimentar algo maior. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá a nós como as chuvas do inverno. Guarda esta palavra chuvas, no final você vai entender. Como as chuvas do inverno, como as chuvas da primavera que regam a terra. O inverno normalmente é uma estação mais seca, mas mesmo sendo uma estação mais seca, é uma estação que precisa de chuva. E talvez você está vivendo um tempo que as coisas não estão acontecendo do jeito que você gostaria, mas mesmo nesta estação vai vir chuva de Deus sobre a sua vida, Deus vai derramar algo especial sobre a sua vida. Aleluias! E aí, quando nós conhecemos ao Senhor, quando nós nos esforçamos para conhecer ao Senhor, quando nós nos empenhamos mais para buscar a Deus, acontece algo muito interessante, que está lá no Salmos 42, verso 1 e verso 2. Salmos 42, verso 1 e verso 2 diz assim: como o servo, ou a corça, como diz outras traduções, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Ou seja, há uma sede, há um desejo dentro do nosso coração de estarmos na presença do Senhor, de desfrutarmos da presença do Senhor, de estarmos na casa de Deus, estarmos cultuando ao Senhor. Hoje está um domingo maravilhoso, solzinho, um dia muito lindo. E você cortou uma parte da sua tarde fazendo um investimento em algo que realmente vai agregar muito na sua vida, que é estar na casa do Senhor, que é adorar ao Senhor, que é se alimentar da palavra de Deus, que é estar cheio da presença do Altíssimo, aleluias. É a intimidade com o Espírito Santo que vai nos levar a vencer as nossas limitações. Ela nos capacita a sermos vencedores. Vencedores do quê, pastor? Vencedores dos vícios, da imoralidade, da religiosidade, dos conceitos humanos, da vida natural. Ela vai nos levar a viver numa outra dimensão, porque na verdade, nós estamos aqui de passagem. 30, 40, 50, 80, 90 anos. Estamos de passagem, porque tem uma eternidade nos esperando, que é estar na presença de Deus. Então esse tempo aqui, nós podemos viver ele de uma forma que realmente possa glorificar o nome do Senhor e nós possamos usufruir. Queridos, eu sempre falo algo muito interessante. Eu tive o privilégio de conhecer a Jesus com 17 anos. Então eu louvo a Deus porque na minha mocidade eu pude conhecer a Deus. Na minha juventude eu pude conhecer a Deus. Vou fazer 56 anos. E desde quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu tenho vivido os melhores anos da minha vida. A alegria que nós sentimos, não precisamos do álcool, não precisamos das drogas. Por quê? Porque a alegria que nós sentimos de estar na presença do Senhor, ela vem do céu. Ela vem através do Espírito Santo que toca as nossas vidas, que preenche o vazio do coração do homem. Porque o homem sem Deus tem um vazio, a mulher sem Deus tem um vazio. Mas quando nós estamos na presença de Deus, este vazio é preenchido pelo Espírito Santo, aleluias. E aí nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas alegres, pessoas que têm esperança no coração. A vida abundante e transbordante que o Senhor Jesus prometeu é fruto de um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E eu sei que esta igreja busca
intensamente a presença e as manifestações, os dons do Espírito. Vocês são abertos a estas coisas. E isso faz toda a diferença. Porque onde o Espírito de Deus está, ali há vida e vida abundante. Aleluias. E dentro disso, eu quero falar de alguns níveis que nós precisamos passar. Precisamos entender que esses níveis são extremamente importantes na nossa vida, mas nós não podemos estacionar nesses níveis. Nós sempre precisamos buscar coisas maiores e coisas melhores que Deus tem reservado para cada um de nós. E o primeiro nível que eu quero falar é esse nível aqui. Fala assim, o nível do poço. Eu quero que você olhe para esta cena. É muito interessante quando você pensa, aqui dentro tem água. Mas em volta desse poço, o terreno está árido. Ele está seco. Aqui dentro tem algo que mata a sede. Mas aquilo que está aqui não consegue afetar aquilo que está à volta. E o primeiro nível, que eu e você, todos nós passamos por esse nível, mas alguns infelizmente estacionam nesse nível, mas eu creio que não é a sua situação, e se for, nesta noite o Senhor vai mudar tudo isso em nome de Jesus. Eu quero ter uma base bíblica para conversar um pouquinho com você sobre este nível. Um texto muito conhecido que com certeza já foi ministrado muitas vezes nesta casa. João capítulo 4. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 15 a história da mulher samaritana. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não conversavam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, Senhor, não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, porque esta é uma água natural, é uma água da qual nós precisamos tomar dela. Ela mata a nossa sede, mas ela mata a sede por um tempo. Depois de um tempo, nós vamos precisar tomar esta água novamente. E ela é essencial para o nosso organismo, mas Jesus está falando de uma outra água. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar esta água. O que é esta água, meu irmão, minha irmã? Esta é a água da vida. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você tem acesso a esta água que mata a sede, que está dentro, que está no seu interior, a sua alma que está ressequida. Agora ela é banhada por esta água viva, esta água que realmente nos fortalece, nos purifica, esta água que traz alegria dentro do nosso coração. É a água da vida. Jesus está falando para esta mulher desta água. Esta mulher, ela tem um encontro com Deus. É o reconhecimento que existe um vazio que só pode ser preenchido através da pessoa de Jesus. É Deus quem vem de encontro ao homem. É Deus que concede o seu dom aos homens. Quando você se converte, o Espírito Santo entra no seu espírito. E agora ele começa a trabalhar no seu interior. E ele começa a influenciar a sua vida de uma forma extremamente positiva. E o objetivo dele é transmitir a vida de Deus para a sua vida, transformando você na imagem e semelhança de Deus. É muito interessante quando nós pensamos na vida desta mulher. Esta mulher era alguém desiludida.
questões familiares, questões sociais. O contexto de vida que ela vivia, com certeza, era um contexto muito difícil. A Bíblia não revela a idade desta mulher, mas pela história desta mulher, nós vemos que, independente da idade dela, ela passou situações muito difíceis na sua vida. Esta mulher vivia uma vida baseada na ausência de perdão dos seus ex-maridos e dos judeus. Era uma mulher extremamente decepcionada com a vida amorosa, porque na conversa com Jesus, sabendo de toda a história da mulher, ele fala para ela: vai, chama o seu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Ele falou: o que você falou é uma verdade. Você já teve 5 maridos. E agora você vive com um homem que não é o seu marido. Ou seja, ela estava num 6º relacionamento. Ela estava buscando algo que até então ela não tinha encontrado. Ela estava tentando preencher um vazio. E depois de tantas decepções, agora ela estava vivendo um relacionamento, mas dá-se a entender que ela ainda não tinha felicidade neste relacionamento. Situações acontecem na nossa vida que muitas vezes vão nos decepcionando, vão trazendo tristeza, amargura ao nosso coração. Mas quando nós nos encontramos com Jesus e Ele tem acesso ao nosso coração, nós começamos a experimentar algo novo. E nesta conversa agora, Jesus fala de algo novo para esta mulher. Jesus fala que é possível ela viver e experimentar algo diferente do que ela tinha experimentado até então. Ela estava acostumada a ir naquele lugar, tirar água daquele poço para matar a sua sede. Mas agora Jesus apresenta para ela algo diferente. Sabe a grande questão? Muitas vezes nós estacionamos nesse nível. Conhecemos Jesus, esta mulher conheceu Jesus, ela conheceu do amor de Jesus, ela aceitou, ela recebeu as palavras que Jesus falou. E é tão interessante quando você vai ler o restante do texto, fala que ela deixou o seu cântaro, ela deixou o cântaro e ela correu na cidade para falar para as pessoas aquilo que Jesus falou para ela e aquilo que ela estava recebendo. Ela deixou a sua velha vida, o cântaro representa isso, ela deixou. E ela foi falar daquilo que ela estava experimentando. As pessoas vêm, as pessoas agora começam a ouvir Jesus, e agora as pessoas falam para aquela mulher: agora já não é por aquilo que você falou, mas nós mesmos temos experimentado que este é o Cristo, e este tem algo diferente. Este realmente tem falado algo que tem tocado o nosso coração. Este é o primeiro nível, quando nós abrimos o coração, quando nós recebemos a palavra. Agora tem um grande perigo aqui. Muitas vezes nós estacionamos nesse nível. Nós não vamos morrer de sede nesse nível. Sabe, esse nível é quando a pessoa, ela vem aos cultos, ela frequenta os cultos. Às vezes não está em todos os cultos, mas 2, 3 vezes por mês vem ao culto. Ou ela vem todo final de semana, porque ela precisa beber, ela precisa tomar dessa água. Então ela não vai morrer de sede, porque ela vai tomar um pouco desta água. Mas é muito pouco perto daquilo que Deus quer te levar a viver e a experimentar. Sabe, é um nível onde você está na igreja, você está ouvindo a palavra, mas você ainda não experimentou algo sobrenatural sobre a sua vida. É o nível onde você vai levando a vida, mas à sua volta, questões ainda não foram mudadas, partes da sua vida ainda não tiveram uma mudança radical da forma como Deus gostaria de fazer, porque você acostumou a estar somente à beira do poço. Mas o que Deus quer fazer nas nossas vidas é que através do nosso comprometimento, do nosso envolvimento com o reino de Deus, com as coisas de Deus, nós possamos experimentar tanto de Deus, e que Deus realmente possa derramar tanto desta água sobre as nossas vidas, que vai encher o poço e vai começar a transbordar. Fala assim: começar a transbordar. Esse é o propósito de Deus, é que nós possamos transbordar na presença do Senhor. E a partir do momento que esse poço começa a transbordar, algo diferente começa a acontecer. Porque agora é uma fonte que começa a encher.
E à medida que ele vai enchendo, a água vai saindo, ela vai derramando, ela vai molhando esse terreno. E à medida que a água vai molhando esse terreno que até então era seco, não tinha vida, a vida de Deus começa a brotar e as coisas começam a acontecer na sua vida. Não se conforme com o deserto, não se conforme com a aridez. Deus tem algo maior para você, Deus tem algo melhor para você, Deus tem algo melhor para a sua família, Deus tem algo melhor para as suas finanças, Deus tem algo melhor. Aleluias! Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem mais para você. Queridos, é por isso que o poço é de Jacó, homem natural, homem falho. Você que conhece um pouquinho da história de Jacó, depois que Jacó começou a ter uma experiência com Deus, realmente ele começou a experimentar, a vida dele começou a mudar, mas até então ele era enganador, ele era aquele que se aproveitava das situações. Mas agora, quando ele tem uma experiência com Deus lá em Peniel, agora sim a vida dele é transformada e o nome dele é mudado de Jacó, ele passa a se chamar Israel, príncipe de Deus. Você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus, meu irmão, minha irmã. Não aceite nada ao contrário, Deus te ama, Ele te resgatou com o sangue de Cristo e Ele tem algo muito grande para a sua vida. Aleluias! Mas nós precisamos desejar mudar de nível. Nós precisamos querer ir para o outro nível. Este nível é aquele onde você começa a perceber que certos hábitos e manias não te acrescentam nada. E aí você começa a experimentar poder, unção libertadora em sua vida, que vem através de Cristo Jesus, aleluias. Muitos irmãos não conquistam mais de Deus, porque se acostumam a viver somente nesse nível. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Deus tem mais para você, aleluia. Deus tem mais. É muito interessante lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Quando Eliseu começa a andar com Elias. Elias era um homem extremamente usado por Deus. E agora Eliseu começa a andar com Elias. E Elias tem uma revelação que o Senhor vai levá-lo. Vai tirá-lo da face dessa terra. E Eliseu sabe disso. E agora Elias olha para Eliseu e diz assim: Eliseu, pede, o que você quer que eu te faça? E Eliseu não teve vergonha de olhar para Elias e dizer: você é muito usado por Deus, você é uma bênção, mas o que eu quero é porção dobrada do que está na sua vida. Gente, não parece alguém arrogante, não parece alguém soberbo, mas o que ele queria era viver algo muito maior do que aquilo que ele já estava vivendo. E é isso que Deus espera, que eu e você possamos diante dele declarar: Senhor, a vida está boa, mas eu quero experimentar algo maior, eu quero viver algo maior, porque eu sei que o Senhor tem algo maior. E aí Elias olha para ele e diz: o negócio é o seguinte, o que você me pediu não é fácil, algo difícil você me pede, mas se você estiver ligado, muito atento, e você presenciar a hora que o Senhor me levar, aí você vai receber. Pensa num camarada que agora nem dormia mais. Ele fechava um olho e o outro aberto, só ligado no que estava acontecendo com Elias. Aonde Elias estava, ele estava junto. Eliseu, fica aqui. Não, eu vou com você. Eliseu, fica aqui. Não, eu estou junto com você, eu não desgrudo de você. Meu irmão, minha irmã, não desgrude do Espírito Santo. Ele quer estar com você. Diga: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Sabe, queridos? E eles estão lá os dois juntos, andando, falando, trocando uma ideia, muito tranquilo. Pá, daqui a pouco o que a Bíblia fala? Passa no meio deles. Gente, pensa numa cena. Eu não sei se você é igual eu. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu fico viajando. Eu fico pensando, falo: meu Deus, que coisa maravilhosa. A palavra diz que uma carruagem de fogo, com cavalos de fogo. Gente, eram cavalos pentecostais. Uma carruagem de fogo com cavalos de fogo cruzou no meio dos dois e levou Elias aos céus. E Eliseu, vendo tudo aquilo, a capa de Elias cai. Ele pega a capa
E ele chega na beira do rio e ele diz: o Deus de Elias é o meu Deus. Ele bate aquela capa e as águas se abrem. Por quê? Porque quando você deseja unção, quando você quer a unção, quando você ama a unção, quando você ama a presença de Deus, Ele se revela e Ele derrama sobre a sua vida. Por isso não se conforme em viver nesse nível. Ele é bom por um tempo, mas depois nós precisamos ir para outro nível. Vamos lá para o segundo nível. Coloca para nós, por favor. Eu creio realmente, é nesse nível que o Senhor quer nos levar. Você consegue observar isso aqui? Isso aqui é um rio. Isso aqui é um rio. Eu quero ler um texto, depois eu quero falar um pouquinho sobre esse rio. Perceba que agora mudou a paisagem. Perceba, aquela paisagem que era deserta, agora ela já tem vegetação. A paisagem mudou, porque mudou o nível. Deus quer mudar o nível da sua vida. Ele quer te levar a experimentar algo maior. Ele quer te levar a viver algo maior. Esta igreja é uma bênção. Pastor de vocês é uma bênção. Mas Deus quer levar vocês a experimentar algo muito maior do que vocês têm experimentado. Até aqui foi bom. Até aqui foi muito bom. Mas Deus tem algo excelente, sobrenatural. E nós precisamos entender isso. E eu também quero ir para um texto muito conhecido. 2 textos. O primeiro está lá em João, capítulo 7, verso 37 e verso 38. E no último dia e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você crê nele? Você tem sede? Você quer? Se você quer, tem água viva para você. Aleluias! Mas nós precisamos crer. Nós precisamos querer. A palavra é muito clara. Jesus declara: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios. Fala assim, rios. Gente, não é conta-gotas, é rio. A vida com Deus é transbordante, ela é abundante. A vida com Deus não é conta-gotas. Deus tem algo muito maior do que você tem experimentado. Entenda isso. Mas nós precisamos desejar. Ezequiel capítulo 47. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi a água saindo debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo e do sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía, fala assim, fluía. Não era uma água estancada, era uma água que fluía. Esta água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água, água que batia no tornozelo. E mediu mais 500 e levou-me pela água, água que batia no joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água, água que chegava à cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. E ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será separada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque esta água flui para lá e saneia, ou seja, sara a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Se fôssemos fazer um expositivo desse texto, tantas lições nós podemos extrair,
Mas a primeira coisa que eu quero pensar com você, olha para esta imagem. Lembra da primeira, lá do poço? Tudo seco em volta. Agora mudou a paisagem. Agora o rio não é só para você ficar olhando. Tem gente que fica olhando o mover na vida das outras pessoas. Ai, mas o fulano é tão usado. A fulana é tão usada. Eu queria ser como fulano, como Beltrano. Deus quer tocar na sua vida para que você tenha as suas experiências. Então agora você foi para um outro nível, aonde agora você consegue observar e ver o rio de Deus. Nesse outro nível é muito interessante. Você pode ficar aqui à margem, cheio de pedrinha aqui, ó. Muito legal você ficar em pé aqui, ou assentado, observando, escutando o barulho da água, água corrente. Agora fica muito tempo aqui, vai começar a ficar desconfortável. Porque o próprio Deus começa a trabalhar dentro de nós, para que nós não venhamos a ficar acomodados, porque nós temos uma tendência a sermos acomodados. Se as coisas estão boas, nós temos essa tendência a nos acomodarmos. E aí vamos ficar aqui, só olhando. Gente, é muito legal você olhar uma cachoeira. Agora pensa hoje, um dia de sol, calorzinho. Não dá vontade de pôr o pezinho na água? Dá ou não dá? E o primeiro nível que Ezequiel nos fala é que ele veio, saiu daqui onde estava. Já estava bom, porque já saiu do nível do poço, do terreno árido. Já mudou de nível. Mas Deus tem sempre mais. Agora ele sai desse nível aqui e ele põe o pezinho aqui na água. Águas que davam no tornozelo. Sabe aquela aguinha gelada, gostosa, você molhar o seu pé. É muito bom, é relaxante, é maravilhoso. Mas fala assim, Deus tem mais. Deus tem mais. Agora o Espírito Santo mexe, fala. Olha, tá bom aqui, você está molhando o pezinho, mas eu tenho mais para você. Venha mais para cá um pouquinho. E aí ele chega num outro nível, aonde a água começa a bater no joelho. E aí já fica um pouquinho mais pesado para você se locomover. Sabe? Porque agora você começa a experimentar coisas que até então você não tinha experimentado. Agora o Espírito Santo começa a ministrar de uma forma diferente sobre a sua vida. Mas tem mais. Então você saiu desse nível, você veio para esse aqui. E agora o Espírito Santo te leva para esse outro nível aqui. Aonde a água começa a bater na sua cintura. Mas Deus tem mais. Ele sempre tem mais. E o que esse texto nos ensina é que cada 500 metros que aquele anjo, aquela visão que Ezequiel teve, a cada 500 metros ele tinha uma experiência diferente. Então se você pensar que primeiro ele olhou o rio, depois ele molhou os pés, depois foi até os joelhos, depois foi até a cintura e depois foi o outro nível, quer dizer que ele andou 2 quilômetros, rio adentro, até que ele chegou aqui, aonde agora eram as águas que conduziam ele. Agora ele não tinha mais domínio, agora eram as águas que o conduziam, agora ele precisava nadar. Agora ele podia usufruir da bênção que é estar no meio do rio. Sabe, amados, eu fico pensando, se deixarmos o Espírito Santo conduzir a nossa vida, Ele nos levar para os caminhos que precisamos andar, Ele direcionar as suas decisões, as questões dentro da sua casa, porque às vezes a gente tenta resolver na força do nosso braço e não dá certo, só dá confusão. Mas se deixarmos Ele conduzir, como a vida seria mais fácil. Sabe, esse é o nível onde
é 100% a nossa dependência de Deus. Nós não temos mais domínio, mas é Ele que nos domina. Esse é o nível onde nós começamos a viver e a experimentar o sobrenatural de Deus. O rio representa a ação do Espírito Santo em nossas vidas, representa a vida do próprio Deus. E quando nós desejamos experimentar algo maior, Ezequiel é levado a ter essa visão e a ter esta experiência. Que nós possamos entender que Deus tem muito para fazer na nossa vida e através da nossa vida. Apocalipse capítulo 22, verso 1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Há um rio que vem do trono de Deus e é derramado sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas nós precisamos desejar. E talvez eu estou falando com você, você está olhando, falou: pastor, eu não estou vivendo isso aqui ainda. Eu estou me encaixando lá no nível do poço. O Senhor quer te levar a experimentar isso aqui. Mas talvez você já tenha tido experiências aqui, molhando o pé, indo até o joelho, até a cintura. No nível do poço, é tudo muito restrito. Agora aqui, no nível do rio, você consegue nadar, você consegue remar, você consegue ter uma experiência diferente. No nível do poço, você joga o balde e você tira aquele balde cheio de água. Aqui não. Aqui é transbordante. Aqui é uma dimensão muito maior do que você tem vivido ou experimentado. Aquela mulher, ela bebeu da água da vida, mas ela tinha sede, ela queria experimentar mais de Deus. Ninguém vence o mundo a não ser que esteja mergulhado em águas profundas do Espírito Santo. Esse nível nos fala do enchimento do Espírito Santo. É um nível em que lidamos com a unção de Deus através do poder derramado nas nossas vidas. Deus nos chamou para sermos um potencial de vida, por onde quer que passemos e por qualquer situação que venhamos a passar, saber que Ele está conosco. A grande questão está no fato de que tanto o poço como o rio estão sujeitas a condições climáticas. E às vezes parece que vem um tempo de sequidão na nossa vida. Algumas lutas, algumas provações que passamos. E a Bíblia não nos isenta de passarmos por isso. Ela nos alerta a respeito disso. Mas eu quero te falar que mesmo nas horas difíceis, o Senhor vai estar derramando água sobre a sua vida e não vai deixar você secar. Não vai deixar. A Bíblia diz que a água pode ser tanto o símbolo da palavra como do Espírito Santo. A aridez na nossa vida vem pela falta de meditação e aplicação da palavra. E por esta falta, muitas vezes, de intimidade, de busca constante a Deus. Sabe outra coisa que nós precisamos compreender? É que tudo isso está liberado para mim e para você. Mas nós precisamos desejar. Você pode só ficar olhando. É muito bom. É muito gostoso. Mas você só vai ser um observador. Desses meus anos servindo ao Senhor, eu sempre tenho pedido a Deus que me ajude e que me dê a oportunidade de viver e experimentar coisas maiores. Porque esse é o propósito. É para isso que Ele nos chamou. No nível do rio você conquista muito mais. A Bíblia fala em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. Fala assim, enchei-vos do Espírito. Olha só que texto lindo. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, a contendas, brigas, mas sejam cheios do Espírito Santo. Gente,
Pensa coisa boa, é um crente cheio do Espírito Santo, só fala coisa boa, só abre a boca para abençoar. Crente cheio do Espírito Santo não é resmungão. Crente cheio do Espírito Santo não fica murmurando por aí. Crente cheio do Espírito Santo sempre tem uma palavra de fé, uma palavra de esperança para liberar. Crente cheio do Espírito Santo, se está chovendo, ele dá glória a Deus. Crente cheio do Espírito Santo, se está um sol quente, ele diz aleluia. Crente cheio do Espírito Santo, se está frio, ele diz louvado seja Deus porque está frio. Crente cheio do Espírito Santo sempre tem motivos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ele tem um coração grato, e porque ele tem um coração grato, ele atrai a presença de Deus, e porque ele atrai a presença de Deus, ele experimenta coisas maravilhosas. É muito interessante. O rio, pensa numa hidrelétrica. Vamos pensar de Foz do Iguaçu, que se eu não me engano é a segunda maior do mundo. Hoje tem uma na China, que é maior, lá no rio Tizé, um negócio assim. Existe uma grande barreira para reter a água. E aquela barreira ela é muito alta e ela retém, ela armazena ali muita água. O rio vem vindo, pensa no Rio Paraná, o Rio Grande, o Rio Iguaçu, vai desaguando ali. Vai enchendo aquele reservatório enorme. Mas embaixo daquela barreira existem dutos por onde a água sai. E à medida que aquela água vai passando naqueles dutos, existem hélices enormes das turbinas. E à medida que a água vai fluindo, aquelas hélices vão movimentando. E à medida que elas vão movimentando, elas vão girando cada vez mais rápido, e aquilo gera energia que abençoa, dá luz a tantos lares e a tantas empresas, fábricas que são alimentadas através daquela energia. Se o rio de Deus estiver dentro de nós, nós vamos ser luz neste mundo, nós vamos iluminar esse mundo, nós vamos fazer a diferença, porque há uma energia dentro de nós, há uma força que não é nossa, ela é sobrenatural, ela vem de Deus, aleluias. Agora, se não vivermos isso, sabe quando a luz fica em meia fase? Tem muito crente em meia fase. A luz está amarelinha, piscando. Mas que o Senhor venha trabalhar dentro do nosso coração, para que nós possamos ser um holofote na presença de Deus. Aleluias, aleluias. Sabe, aí do seu lado não tem um pisca-pisca de Jeová, não. Tem um holofote. Aleluia, aleluia. Tanto o poço quanto o rio, eles dependem de algo, sem o qual nós não podemos sobreviver, que é o terceiro nível. Falamos do poço, falamos do rio, vamos para o outro nível, por favor. Dá uma olhada nessa cena. Chuva que vem do céu. Gente, que coisa maravilhosa. Quem aqui quando era criança já tomou um banho de chuva? Depois que a gente pega uma idade não dá mais para se molhar, né? Dá gripe, pneumonia. Mas gente, que coisa boa você poder estar na chuva. Olha só que coisa linda. Aqui está a Bíblia, a palavra de Deus, a chuva que vem do alto, a chuva que não deixa faltar água no poço, a chuva que deixa o rio abundante e transbordante, a chuva que eu e você precisamos, que é a chuva que vem do céu, que vem do trono do próprio Deus, aleluias. Agora presta atenção nesta cena, ela tirou o guarda-chuva, ela deixou de lado, porque às vezes Deus quer nos encharcar, mas a gente arma um guarda-chuva. Ai, eu não vou fazer fiasco. Olha o irmão lá, ó. Não, eu não. Aqui. Até dá uns, mas não sai do lugar. Parece palanque no banhado. Vai para cá, vai para lá, mas não sai do lugar. Que o Espírito Santo toque na sua vida e você seja cheio. E que Ele coloque fogo nos seus pés. Que Ele coloque fogo nos seus lábios. Que a unção de Deus venha sobre a sua vida. E onde você passar, os demônios vão sair. Porque há algo dentro de você, aleluias. Aleluias. Sabe quando você chegar
aquela atmosfera pesada vai ser transformada, porque dentro de você está a presença do Espírito Santo, aleluias. Quando você chega, o ambiente muda. O bicho pode estar rosnando, eu não saio, mas você chegou, e você vai falar com simplicidade, mas com autoridade, no nome de Jesus, sai, porque aí não é o seu lugar, e ele tem que vazar, aleluias. Porque o homem e a mulher de Deus, que tem experiências com o rio de Deus, que experimentam a chuva do céu, tem autoridade sobre principados e potestades. Não tem que ter medo não, meu irmão. Esses dias me chamaram para orar, fui orar no estabelecimento comercial. Ei, pastor, acho que fizeram macumba aqui, o negócio não vai. Falei, meu irmão, você é filho de Deus. Como filho de Deus você tem autoridade. E se fizeram alguma coisa, o problema é deles. E hoje, não sei aqui em São Paulo, Osasco, mas lá em Curitiba, gente, é só uma farofinha, uma cachaçinha, nem tem frango mais. A crise está para todo mundo. A inflação chegou para todo mundo, até no quinto dos infernos. Porque é só uma farofinha, uma cachaçinha. Até o coisa ruim tá. Você não precisa ter medo dessas coisas, meu irmão. Sabe, às vezes eu vou fazer uma caminhada, tem um quartel lá perto da nossa casa e tem algumas esquinas, e às vezes está lá uma combuquinha com uma farofinha, eu passo, e eu sempre repreendo, eu falo, está repreendido, não sei para quem foi feito esse negócio aqui, mas está anulado em nome de Jesus e passo bem tranquilo. Eu preciso saber quem eu sou em Cristo Jesus. Eu preciso entender quem eu sou. Você é um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, aleluias. Você precisa exercer a sua autoridade, a autoridade que Ele te deu na face dessa terra. Não é porque nós somos bons, mas porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso e porque Ele nos usa. Deseje ser encharcado pela chuva que vem do alto. Experimente algo maior. Experimente o sobrenatural. Tem gente que gosta de orar no monte, e eu acho muito legal. Mas independente se você está orando no monte, se você está orando no vale, independente se você está lá no seu quarto, se você está tomando um banho, você está na presença do Senhor, Ele está contigo, Ele está ministrando sobre a sua vida. Não, pastor, só vale se for lá no monte. Às vezes faz um quarto de oração, e aí se não tiver uns panos de determinada cor, parece que a presença de Deus não está ali. A presença de Deus está em todos os lugares, ela está aqui. Nós precisamos entender que quem atrai a presença de Deus somos nós. Através do nosso coração, da nossa sede de experimentar, de tomar desta água, de vivermos isso aqui, gente. Deus quer derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus quer derramar sobre esta igreja, sobre as nossas crianças, os nossos juniores, adolescentes, jovens, os avós, os anciões desta casa. Que o Espírito Santo toque a cada um de uma forma maravilhosa, de uma forma poderosa, aleluias. Eu amo estar na presença de Deus. Sabe, porque não é por méritos meus, mas é por conta da bondade dEle. Quem seria eu se não fosse o Senhor? O que seria da minha vida se não fosse Ele? O que seria da sua vida se não fosse Ele? Mas Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele quer literalmente nos encharcar. Deixe o guarda-chuva de lado. Experimente, tenha experiências com Deus. O terceiro nível, Zacarias capítulo 10, verso de número 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro, e a cada um erva ou plantas no campo. Não é garoa, meu irmão. É chuva abundante. É chuva abundante sobre as nossas vidas. Sem a chuva, o poço e o rio não podem sobreviver. Ela determina o bem-estar do poço e do rio. Só podemos ser transbordantes em Deus através da chuva. E a função dela é encher. Quanto mais chuva, mais água. Quanto mais água, mais poder.
Sabe, muitos têm pedido tantas coisas para Deus, e não é errado nas suas orações você colocar algumas necessidades, mas às vezes as pessoas se preocupam tanto em pedir um carro novo. A irmã já passou dos 22 anos, acha que vai ficar solteirona, e aí começa a pedir o adevir. Ele há de vir no tempo e agosto do Senhor. Não é errado orar por estas coisas, trocar de casa, emprego, mas sabe qual precisava ser e deve ser a nossa prioridade? É clamarmos e pedirmos a presença e a unção de Deus sobre as nossas vidas, porque é isso que vai fazer toda a diferença, é isso que vai agregar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nada pode acontecer na sua vida se você está seco. Desculpa, minha voz está um pouquinho rouca, desde ontem falando. Isaías 58:11 diz assim: o Senhor te guiará continuamente. Isaías 58:11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Ele vai fartar. A minha tradução diz assim: e fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Como está o seu jardim? Está precisando ser regado nesses dias? O Senhor quer regar. Isaías 44:3. Isaías 44:3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Deixa aqui esse texto. Gente, esse texto é poderoso. Esse versículo é maravilhoso. Eu vou ler ele novamente. E à medida que eu for lendo, se você deseja isso para a sua vida, vai dizendo: eu quero. Vai dizendo: Senhor, é comigo mesmo. Eis-me aqui. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua prole. Aleluias. E a minha bênção sobre os seus descendentes. Deus tem algo para você. Deus tem algo para a sua família. Deus tem algo para os seus netos, bisnetos. Aleluias. Eu já estou indo para o final. Os irmãos do louvor podem ir subindo aqui. Primeira Reis, capítulo 18, verso 41 ao verso 45. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Cármelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Olha só a atitude de Elias. Ele meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes fez o moço. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Fala assim: uma nuvem pequena. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram como nuvens, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. 3 anos que não chovia. Elias usado por Deus. Aquela história dos profetas de Baal e de Acabe e de... Sabe quando dá um branco assim? Dos profetas de Baal e Azerá. Há
terra estava seca. Elias vai diante de Deus. E ele libera uma palavra profética: vai chover. E ele começa a orar e começa a interceder. E aparentemente nada aconteceu. E às vezes é assim na nossa vida. Parece que não acontece nada. Mas ele insistiu. E de repente o moço diz: olha, apareceu uma pequena nuvem lá no horizonte. Parece a mão de um homem. E Elias tomou posse. Ele falou: é a chuva de Deus que está vindo. Avisa Acabe, para que ele aparelhe o seu carro e vá logo para casa, para o palácio, porque senão ele vai se molhar muito. E diz o texto que veio o aguaceiro. E Acabe no seu carro, com os cavalos velozes, indo em direção ao palácio, a chuva caindo. Elias pega a sua capa, ele amarra a sua capa e ele sai correndo na unção de Deus, encharcado por aquela água que vinha do céu. E diz o texto que ele passa a carruagem do rei. Por quê? Porque ele estava cheio de Deus, ele estava cheio da unção de Deus. Meu irmão, um homem ou uma mulher cheio da unção de Deus, nada consegue parar. Eu quero te convidar a ficar em pé.